Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, 2 de dezembro. Hora de ficar bem informado em Libras. Está participando? Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Hospital do Servidor Público Estadual na Zona Sul de São Paulo passa por uma ampliação e os operários que trabalham na reforma têm a chance de alargar os próprios horizontes, viu? Davi, todos podem fazer lá no local de trabalho um curso de alfabetização. Para eles, a rotina não é fácil. São 8 horas por dia de trabalho na construção civil. Joaquim é operário há 5 anos. Meu ganha-pão de cada dia, e vamos em frente, né? O operário faz parte da equipe responsável pelas obras de ampliação do Hospital do Servidor Público Estadual, na zona sul da capital. Mas a obra não é a única atividade dele por aqui. Depois de uma rotina com pás e cimento, esses operários têm uma nova tarefa. Mas dessa vez os materiais são lápis e cadernos. Por uma exigência do hospital, a empresa que faz a reforma oferece aulas com conteúdos dos ensinos fundamental e médio. A sala de aula é na obra mesmo. São 2 horas de aula por dia. Depois de 1 ano e meio, Joaquim é um dos mais avançados da turma e nem pensa em parar de estudar. Se Deus quiser, eu pretendo me concluir o ensino médio completo e tocar para frente até quando eu puder. Dos 450 operários da obra, 72 já realizaram o curso. Muitos chegaram aqui sem saber ler nem escrever. Uma das vantagens da alfabetização é lidar melhor com os equipamentos de proteção individual, reduzindo os riscos de acidentes. Mas as vantagens da educação vão além e a melhora desses alunos é constante. São alunos muito esforçados, querem estar aqui, então isso faz toda a diferença. São alunos esforçados acima de tudo. Você sabe o que fazer quando o produto que chega na casa do consumidor vem com defeito ou é diferente daquele que foi comprado pela internet? Veja quais são os seus direitos nesse tipo de situação. A comodidade de fazer compras sem sair de casa pelo site da loja atraiu Felipe quando ele procurava um notebook. Mas quando o produto chegou, foi uma decepção. Já chegou na minha casa com a embalagem danificada. Mesmo assim, eu achei melhor, como eu precisava muito, eu achei que pudesse não dar problema. Utilizei, abri ele e tudo, só que eu percebi que, na verdade, ele era mais frágil do que eu imaginava e ele não tinha o gravador de DVD e o leitor de DVD. Felipe decidiu devolver o computador, mas 2 meses e muitos e-mails depois, nada foi resolvido. Eu reclamo, abro reclamação no site e nada acontece. Casos como o de Felipe não são exceção, como mostra o relatório Web Shoppers, da Ebit, uma consultoria em comércio eletrônico. As trocas e devoluções representam 5% das vendas no comércio eletrônico e muitas vezes ainda são um problema para consumidores e vendedores. 7 em cada 10 pessoas que tentaram realizar uma troca tiveram alguma dificuldade. Dos que pensaram em devolver a mercadoria, 8 em cada 10 consumidores enfrentaram algum problema. Depois da entrega, o Código de Defesa do Consumidor garante 7 dias para o cliente desistir de uma compra pela internet. E estabelece regras como o prazo de 30 dias para a loja ressarcir ou trocar um bem com defeito. Nesses casos, o comprador não deve arcar com nenhum gasto com a devolução ou troca. Justamente porque o consumidor não tem o contato com o produto ou com o serviço. Ele compra, ele vê na tela, ou seja da TV, ou seja do computador, seja do celular, e aquela visão pode ser equivocada. Homem, mulher, menino, menina. Transformar água salgada em água potável é um desafio que já virou realidade em diferentes pontos do Brasil. Veja agora como funciona esse processo, que pode ser uma saída para superar problemas de abastecimento. Tecnologia aliada ao uso eficiente de recursos hídricos, que já é uma realidade em algumas regiões do país.
em Rio das Ostras, município do litoral fluminense. Uma iniciativa vem dando certo e virou negócio ao atender a indústria petrolífera da cidade. A solução encontrada para levar a um custo menor água potável às plataformas de petróleo que operam na Bacia de Campos foi retirar o sal da água do mar. Processo sustentável, realizado pelo Grupo Vicel, empresa que há 15 anos fornece equipamentos de dessalinização por meio de uma parceria com a Petrobras. A dessalinização é feita neste equipamento. Nesta demonstração, esses tanques funcionam como a água do mar. A partir dali, ela é bombeada para esta membrana, onde ocorre um aumento de pressão. Por meio de um processo conhecido como osmose reversa, a água do mar é transformada em água potável. É produção de água através de uma ultrafiltração, vamos falar assim, em que você tira a água do meio mais concentrado, que é a água do mar, e você leva essa água para um meio menos concentrado, por isso é a osmose reversa. Um equipamento como este pode produzir até 30 mil litros de água potável por dia. No Nordeste brasileiro, a dessalinização já atende a mais de 100 mil pessoas dentro do projeto Água Doce do governo federal. Isso porque a formação geológica da região do semiárido faz com que a água do subsolo apresente alta concentração de sal. Presente em 9 estados do Nordeste, a meta é que até 2019, 2,5 milhões de pessoas que convivem com a seca sejam atendidas pelo programa. Naquelas comunidades rurais difusas, no interior dos municípios, dificilmente nós vamos ter outras alternativas de acesso à água, como adutoras ou canais para atender essas comunidades. Então a água subterrânea ela acaba sendo uma das poucas alternativas para abastecimento dessas comunidades. E olha só que interessante, a roda de capoeira se tornou patrimônio cultural imaterial da humanidade. Vamos conhecer um pouco mais da história da capoeira? Em Salvador, as rodas de capoeira são presença constante em cada esquina, praça ou academia. A luta e dança, símbolo da resistência negra, compõem a paisagem histórica. O som do berimbau e os movimentos ágeis encantam baianos e principalmente os turistas. Um jogo, na verdade, Como que os corpos assim conseguem fazer coisas assim, Malabarismos incríveis, A força mesmo que tem da capoeira. A origem da capoeira no Brasil data do século XVI, no início da colonização portuguesa. Os escravos, vindos sobretudo de Angola, desenvolveram na Bahia formas de proteção contra a violência dos senhores de engenho. Como a luta era proibida, foi com a música que eles criaram a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. De lá para cá, houve adaptações e atualmente 3 tipos são os mais praticados: a capoeira de Angola, a contemporânea e a regional. Tonho Matéria é um dos praticantes desta última modalidade. Foi a luta dançada que mudou a vida do mestre, cantor e compositor. Que a capoeira ela vem da senzala, ela vem dessa transformação da luta, da resistência. E eu acredito que eu cheguei até aqui por ser esse fruto dessa resistência que é essa luta de capoeira. E depois de muitos anos de resistência, a capoeira vai se tornar patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. A aprovação do pedido pelos técnicos do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda pode representar avanços significativos para essa atividade afro-brasileira que conquistou o mundo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já fez o reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro desde 2008. O título do IFAM e agora da Unesco geram esperança para capoeiristas e mestres. Tanto em benefícios para os mestres e grupos de capoeira, como em garantias da manutenção da tradição. Tornar a capoeira uma disciplina obrigatória nas escolas é só uma das possibilidades. Enquanto isso, quem vem aprendendo desde pequeno se orgulha de manter viva a cultura por meio dos saltos e dos movimentos. A Fundação Oswaldo Cruz deu início a um projeto para a inclusão de pessoas com surdez na área da ciência. A ideia é que elas atuem como monitores em museus e espaços científicos. Uma experiência inédita para esse grupo de estudantes do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. A aula ao ar livre no Museu da Vida da Fiocruz
é sobre a estrutura da célula. A turma presta atenção na explicação feita em Libras, a língua brasileira de sinais. 4 pedagogos, também surdos, receberam treinamento desde julho e agora repassam o aprendizado aos visitantes. Para isso, foram criados sinais científicos para ajudar na explicação. Qual teria sido essa maior dificuldade? Relembrar aquela biologia lá na sala de aula, há muito tempo atrás, ou entender exatamente as questões mais técnicas? Tivemos algumas dificuldades, mas também teve algumas facilidades. Em relação à facilidade, foi a questão prática, a questão que era experimental, que a gente ia fazendo ao longo do treinamento. Agora, tivemos que lembrar alguns sinais técnicos, alguns termos da área técnica, então isso foi um pouquinho mais complicado. Mas nós tivemos apoio dos professores, apoio das pessoas que estavam na equipe, e aí a gente conseguiu desenvolver. A ideia da inclusão dos surdos através da ciência nasceu de um projeto da professora Vivian Runjanek, da Universidade Federal do Rio, que recebeu apoio da Fiocruz. A gente tem 3 atividades: modelo de célula, faça a sua célula e a visita ao castelo. Então, junto com eles, nós elaboramos 3 roteiros para atender público surdo de qualquer faixa etária. Então, a gente fez roteiros reduzidos, mas com bastante interatividade. A novidade agradou a Michael, que nunca tinha estado no museu. Eu gostei, vi sobre a célula, sobre o que é o núcleo, vi as explicações. Eu estou até admirado pelo que está sendo mostrado aqui. A aula de biologia fica mais interessante assim? Sim, claro. Os surdos têm interesse por biologia. Até porque ela trabalha muito com imagem e isso é mais fácil para a gente compreender. Por isso que os surdos gostam de biologia. E o visual termina aqui. Bom dia, tchau. Tchau, tchau. Tchau para você.